Você já reparou como o tom de um comício político às vezes parece um culto de domingo? Ou como certos políticos parecem mais pregadores do que legisladores? Essa mistura entre política e religião não é nova, mas nos últimos anos ela atingiu um nível que transformou completamente o debate público no Brasil. Vamos entender como essa união aconteceu e quais são as suas consequências. Tudo começa com uma estratégia muito eficaz: usar a linguagem da fé para criar engajamento. Políticos perceberam que, ao adotar o formato de uma pregação, com gestos firmes, pausas dramáticas e um tom emocional, eles conseguem uma conexão muito mais profunda com uma parcela específica do eleitorado. Não se trata mais de apresentar propostas ou planos de governo, mas de tocar no coração, de falar diretamente à alma do eleitor. Eles usam termos como bênção, luta, espiritual e missão divina, transformando a campanha política numa espécie de jornada de fé. E a arma mais poderosa nesse arsenal é, sem dúvida, o jogo do bem contra o mal. A política deixa de ser um debate de ideias e vira uma batalha moral. De um lado, está o candidato ungido por Deus, o defensor dos valores da família e da moral e dos bons costumes. Do outro, estão os adversários, que são pintados não apenas como oponentes, mas como inimigos da fé, agentes do mal, ameaças à sociedade cristã. Essa demonização é extremamente eficaz porque simplifica questões complexas. Não precisa mais discutir economia ou saúde, basta escolher um lado: o do bem ou o do mal. E quem não quer estar do lado do bem? Nesse cenário, a figura do pastor se torna central. Muitos líderes religiosos começaram a usar seus púlpitos e sua influência sobre milhares de fiéis para direcionar votos. Durante os cultos, sermões que deveriam ser sobre espiritualidade acabam se tornando verdadeiros palanques eleitorais. Eles indicam abertamente em quem a congregação deve votar, afirmando que aquela é a vontade de Deus. Quem ousa discordar é visto como alguém de pouca fé ou até mesmo como um traidor da comunidade. A pressão é imensa e o voto, que deveria ser secreto e individual, se torna uma questão de lealdade ao pastor e à igreja. Essa relação é uma via de mão dupla. Os políticos buscam o apoio das igrejas, e as igrejas, em troca, recebem benefícios do poder público. Vimos casos de ministros do governo que direcionavam verbas e recursos para igrejas evangélicas específicas, em troca de apoio político e eleitoral. Pastores amigos do poder tinham acesso facilitado a gabinetes, conseguindo liberar obras e projetos para suas comunidades de forma muito mais rápida. Criou-se uma rede de favores, onde o dinheiro público era usado para fortalecer alianças políticas disfarçadas de parcerias religiosas. Ao mesmo tempo, líderes religiosos com grande visibilidade usaram sua posição para atacar adversários políticos de forma implacável. Usando trechos da Bíblia fora de contexto, eles criavam narrativas para desqualificar oponentes, associando-os a tudo que consideram pecaminoso. Essa guerra espiritual na política gera um ambiente de intolerância, onde o debate racional é substituído por acusações e ofensas de cunho religioso. O resultado disso foi um crescimento impressionante para algumas igrejas. Com influência política e acesso a recursos do governo, certas denominações expandiram suas redes de templos, suas emissoras de rádio e TV, e sua influência na sociedade. Elas se tornaram verdadeiros impérios, com um poder que vai muito além do espiritual. Esse crescimento foi ainda mais impulsionado por benefícios fiscais. As igrejas já possuem imunidade tributária garantida pela Constituição, mas governos recentes foram além, perdoando dívidas milionárias que algumas denominações tinham com a União. Estamos falando de bilhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos, dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e segurança. Mas essa aliança começa a mostrar rachaduras. Muitos fiéis evangélicos, que inicialmente apoiaram essa união, estão começando a se sentir desconfortáveis. Eles perceberam que o foco de suas igrejas se deslocou do evangelho para a militância política, muitas vezes de extrema-direita. Eles veem líderes que pregam o amor ao próximo, mas que defendem discursos de ódio e intolerância. Esses evangélicos progressistas, que defendem os direitos humanos e a justiça social, estão se distanciando dessa política.
E a reação de seus líderes é dura. Muitos são punidos, silenciados ou até expulsos de suas congregações por pensarem diferente. São acusados de serem comunistas ou infiltrados, apenas por não concordarem com a politização do púlpito. O que estamos vendo é uma crise dentro do próprio meio evangélico. Uma disputa entre aqueles que acreditam que a igreja deve ser um ator político partidário e aqueles que defendem que a fé deve ser uma força para o bem comum, independente de ideologias. Essa mistura perigosa entre o poder divino e o poder terreno corrói a democracia, ao substituir o debate de ideias pela guerra de dogmas. E também corrompe a fé ao usar o sagrado para fins políticos e financeiros. É fundamental que a gente continue falando sobre isso, questionando e buscando um caminho onde a fé e a política possam conviver sem que uma manipule a outra. Afinal, a democracia depende do diálogo e do respeito às diferenças, e a fé, em sua essência, deveria ser um caminho para a união, e não para a divisão. Refletir sobre isso é o primeiro passo para construirmos um Brasil mais justo e verdadeiramente democrático para todos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam participar dessa conversa tão importante. Até a próxima!